Boa noite, estamos começando o nosso Comando da Cidade de hoje, diretamente aqui dos estúdios da Televisão Urbana. É um prazer ter vocês aqui no nosso programa e obrigado por nos receberem na casa de vocês. Gente, Comando da Cidade é um oferecimento de Coperpoa, as melhores taxas do mercado para empréstimos, www.coperpoa.com.br, Rua General Câmara, número 52, sala 504. Telefone lá na Coperpoa é 3284-2600. E também, é claro, a gente não pode esquecer, Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Comando da Cidade de hoje, a gente tem a nossa parte musical e hoje ela está muito bem representada. Está com a gente aqui no programa Cadinho. Cadinho, uma boa noite, é um prazer te ter aqui no programa. Fazia tempo que não vinha, Cadinho. Pô, fazia um tempão mesmo. Prazer é receber esse convite aqui, teu, do programa. Agradeço do fundo do meu coração. Imagina, essa prazer é oportunidade. nosso. Cadinho que está estourado aí nas noites de Porto Alegre, já tem sucessos de música de carreira solo, também sucessos consagrados com o Grupo Senzala. Cadinho, como que tá a tua carreira agora? Cara, agora tá... Eu tô fazendo muito acústico, muito show em pubs com trio, aberturas de shows, né, grandes. E canto com o Grupo Senzala, né, quando vai fazer as viagens, né. Segue com o Senzala? Sigo com o Senzala, mas tem a minha paralela. Ah, perfeito. Né, que eu tô fazendo essa... O mercado com essa temperatura, ele realmente dá uma esfriada ou ele segue quente aí, o pessoal não se mixa pro frio aqui no sul? Acho que a galera se mixa bastante no frio, né? Mesmo? De sair. Porque é frio, né, meu? Complica, né? Frio, a galera não gosta muito de sair pra rua. Mas, tipo, acredito que agora, a partir de setembro, assim, o pessoal vai começar... Já dá uma melhorada. Quando dá um calorzinho, a galera já vê que mesmo quando dá um calorzinho no inverno, a galera já sai. Se ameaça o frio, já bate a vontade se ameaça o calor, já bate a vontade de estar na noite. A gente tem as 4 estações, né? É verdade, tem é gente verdade. que não tem. Cadinho, pra gente começar o nosso Comando da Cidade, o que vem daí? Vambora. Cantar uma música aqui que eu gravei junto com a Juliana Diniz, uma música minha, Não Me Canso de Dizer. Que bom que o nosso amor firmou, com as dificuldades que muito atravessou. Só quero bons momentos contigo e viver esse amor. Eu vou. Foi bom te conhecer, dividir o meu prazer com você. Deixa acontecer, só pra ver sempre o teu sorriso tão lindo. Que bom estar sentindo todo o seu calor, teu corpo ao meu. Sempre vai ter comigo o sonho mais bonito. Eu não me canso de dizer, amo você. Sempre o teu sorriso tão lindo. Que bom estar sentindo todo o seu calor, teu corpo ao meu. Sempre vai ter comigo o sonho mais bonito. Eu não me canso de dizer, amo você. Eu não me canso de dizer, amo você. Não me canso de dizer, amo você. Amo você. Que beleza, como é bom escutar a música do Cadinho, a voz do Cadinho aqui no nosso Comando da Cidade. Cadinho, é um prazer pra gente ter aqui no programa. Gratidão. Eu não posso deixar de falar, eu tive o prazer
de tocar na noite aí de Porto Alegre com o irmão do Cadinho, o Marcão, que Deus o tenha, excelente músico e grande pessoa também. O Marcão era um cara sensacional. O Marcão era gente boa. É verdade. Gente boa, Cadinho, para quem está te assistindo agora no Comando da Cidade, quer te contratar, quer te levar para o seu evento, como que funciona? Como que faz para entrar em contato? www.barbosashows.com.br, né? É só acessar lá, ou na página Cadinho com K lá, Cadinho com K no Facebook, fanpage, tem o número lá também. Vai lá no Facebook, bota Cadinho, Barbosa Cadinho Shows, com K, né? ou entra em www.barbosashows.com.br. É isso, Cadinho? Isso aí, isso mesmo. Tá certo. E os telefones também que devem ter aparecido na tela, aí, senão daqui a pouco o Cadinho volta, a gente coloca de novo. Daqui a pouco tem mais Cadinho aqui no nosso Comando da Cidade. Valeu, Cadinho. Valeu, querido. Gente, a gente está passando por uma série de modificações na Previdência. E especula-se um rombo. E o cálculo desse rombo, ele até não é muito difícil, ele é simples. É a arrecadação menos os pagamentos dos benefícios dos previdenciários. Para ilustrar para vocês, eu vou trazer alguns números do jornal Folha de São Paulo. Esses números são de 2013. Tá? Esses números chegam no seguinte: o INSS deve chegar num déficit de 125, não é mil, não são milhões, são bilhões. É um número muito expressivo. Também, entre os servidores públicos, civis e militares, o número chega a 70 bilhões. E nos estados e municípios com regimes próprios de previdência, esse número chega a apenas 48 bilhões. Os especialistas apontam que a causa maior desse déficit aí a gente tem o controle de natalidade, não, a queda na taxa de natalidade, ou seja, o nascimento dos vivos, essa taxa vem caindo com o tempo. E também especula-se que o salário mínimo, o aumento do salário mínimo, sempre acima da inflação, são os fatores principais para esse rombo extraordinário que tem na Previdência. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, a gente tem que trazer algum cara que entende mesmo do negócio, que eu sei um pouquinho do que eu leio, mas para explicar para vocês a gente traz um especialista, um advogado especialista em direito previdenciário, Alexandre Triquez. Muito prazer, Alexandre Triquez, e seja bem-vindo ao nosso Comando da Cidade. Boa noite, Lucas. É um prazer enorme estar aqui no programa. Cumprimento também todos os ouvintes. Alexandre, eu citei alguns números aqui, astronômicos, sempre em bilhões. Esses números procedem? Pois então, né? Esse está sendo um ano, Lucas, bastante diferente para a questão previdenciária, pois o tema da Previdência está na mídia e temos falado bastante sobre a questão da reforma, né? Então, o governo tem apresentado alguns números. De fato, tem algo, sim, de verdadeiro nesses números, no que se refere à mudança do perfil etário da população brasileira. O Brasil hoje é considerado um país de idosos. É um país em que a massa que está contribuindo hoje, ela talvez não seja o suficiente para custear o benefício das pessoas idosas. Perfeito. Principalmente porque o nosso sistema é um sistema de repartição simples. Ele é um sistema que quem está contribuindo está fazendo o custeio, então, dos benefícios dos mais idosos. Não é um sistema de cotização individual. Por outro lado, nós temos tentado debater o assunto com profundidade e a gente tem verificado que o discurso do déficit não é todo ele verdadeiro, né? Porque muitas vezes o governo acaba retirando valores do orçamento da Seguridade Social através de mecanismos como a DRU, a desvinculação de receitas da União, e acaba afetando esses valores para o Caixa Único do governo. Então, quando vai apresentar os números do déficit, apresenta os números da entrada já sem os valores retirados. Perfeito. O que compromete sobremaneira qualquer discussão a respeito da capacidade ou não do sistema permanecer como está, né? Perfeito, mas o valor total arrecadado das contribuições dos trabalhadores na ativa, ele é todo disponibilizado de forma integral para a Previdência, é isso? Sim, ele é todo disponibilizado para a Previdência, mas nós temos um orçamento, na verdade, da Seguridade Social, que compreende, além da questão da Previdência, a questão da saúde e da assistência. Então, nós temos esse orçamento, ele engloba as ações do governo na área do SUS, na área da assistência social para as pessoas mais necessitadas e na área da Previdência, né? Então, ele é um orçamento mais amplo. Perfeito, perfeito. Para a gente poder situar o nosso telespectador, a gente poder dar um panorama geral, como que está o atual cenário da Previdência, como que o cenário da aposentadoria do brasileiro, como que está no momento? Pois então, né, nós tivemos no ano passado uma mudança importante para todos os brasileiros, que foi uma opção para poderem se aposentar sem o fator previdenciário, né, que é a Fórmula 85-95.
onde a pessoa soma o tempo de contribuição, 35 homem e 30 anos a mulher, e adiciona a sua idade, e deve, com essa soma, chegar então ao resultado de 95 se homem e 85 se mulher. Né? Aí consegue ter uma aposentadoria integral sem o fator previdenciário. Quer dizer, se ele contribuiu com o valor X, no final das contas ele vai ter o valor X de aposentadoria. Se ele for abaixo disso, ele até pode se aposentar. Porém, aí ele entra no fator previdenciário, é isso? Ele entra no fator previdenciário, que é muito nefasto, né? Ele representa uma redução no valor do benefício extremamente alta. Quanto mais jovem a pessoa se aposenta, maior é a redução, o que acaba forçando com que o trabalhador acabe permanecendo no mercado de trabalho. Então, aquele objetivo que a Constituição Federal traz de aposentadoria enquanto momento para descansar, ele acaba se transformando num momento que a pessoa acaba tendo que continuar trabalhando, porque o valor do benefício não supre as necessidades básicas, né, que ele precisa para se manter. Claro. É interessante a gente falar também sobre o que é esse fator previdenciário. O objetivo dele, então, ele é só diminuir o valor da aposentadoria daquelas pessoas que teriam uma aposentadoria precoce. É exatamente isso ou tem alguma coisa a mais? Exatamente isso. O fator previdenciário foi criado na reforma de 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, e o que ele previa? Como na época não foi possível a idade mínima, que é um dos temas que está sendo discutidos agora na reforma previdenciária do governo Temer, né, foi proposto na ocasião a ideia de uma fórmula que desincentivasse as pessoas a pedirem as suas aposentadorias muito cedo, tendo em vista os valores. Né? Então, o cidadão ia pedir a aposentadoria e ele não se convencia a fazer esse pedido em razão da perda que ele iria ter. Na prática, passados aí já alguns anos, né, quase 20 anos da instituição do fator, se comprovou que ele não funcionou enquanto medida de desestímulo. As pessoas continuaram requerendo os benefícios, passaram a receber benefícios menores do que os devidos ou esperados e se viram obrigados a continuar trabalhando. E em razão disso, inclusive, que acabou surgindo a tal da tese da desaposentação, que nada mais é do que aquele trabalhador que se aposenta, continua trabalhando e depois quer verter aquelas contribuições para revisar o valor do seu benefício. A desaposentação é filha, né, do fracasso do fator previdenciário. Quer dizer, o pessoal ele quer fugir de qualquer forma do fator previdenciário, porque vai ter aí o seu valor da aposentadoria diminuído consideravelmente, então trabalha ali 1 ano mais, 2 anos mais, até alcançar o limite para não precisar cair no fator previdenciário. Exatamente, é isso que acaba acontecendo e forçando. E é interessante porque ele acaba punindo as pessoas de classes sociais mais baixas. Claro. Então, um sistema que é um sistema social, via de regra, as pessoas que se aposentam mais cedo, ou são pessoas que vieram de origem mais baixa, vieram do meio rural, porque o trabalhador rural começa a trabalhar mais cedo, então se aposenta mais cedo, ou até mesmo aquelas pessoas que trabalham em condições agressivas à saúde, né, que até possuem um benefício especial para elas, mas às vezes não conseguem ter o direito. Claro. Então essas pessoas acabam punidas com uma redução que às vezes chega a metade do valor do benefício. Perfeito. Alexandre, o que está em discussão no momento nessa reforma da Previdência? Bom, a reforma ela ainda não está bem estruturada, né? O governo acenou com o discurso da reforma, né? No governo anterior, mesmo da presidente Dilma, já se falava na reforma, agora realmente se criou um grupo de trabalho, né? A gente ainda não tem assim um projeto, né? Uma ideia para debater em cima. Porém, algumas coisas já se está se destacando. Por exemplo, a idade mínima. Uma das primeiras questões que tem se debatido com profundidade é a ideia... Eu acho que é o tema mais impactante, que o pessoal mais pergunta, né? Qual a idade mínima para se aposentar, com a soma ou sem a soma aí do tempo de contribuição, né? Perfeito, porque a idade mínima talvez ela termine com todas essas regras que hoje estão existindo, tanto a fórmula 85-95, quanto a própria aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela vai colocar uma idade mínima e vai acabar se transformando numa aposentadoria quase por idade, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda mantém aposentadorias por tempo de contribuição. São 4 ou 5 no mundo. A maioria já acabaram com as aposentadorias por tempo e mantém apenas aposentadorias para a idade avançada, compulsórias, levando em consideração as contribuições dos segurados, né? E talvez com essa idade mínima nós estejamos caminhando para esse rumo, né? Porque não faz sentido se a aposentadoria por idade hoje ela exige 15 anos de contribuição e a idade vai ser a mesma que a aposentadoria por tempo, ninguém vai querer pagar mais, vai se pagar o necessário para a aposentadoria por idade. Ou então vão extinguir ela ou mudar as regras da idade, né? Alexandre, o pessoal que está assistindo o Comando da Cidade agora está querendo saber o que isso vai mudar, o que isso vai impactar no meu dia a dia, na minha vida, o que isso vai fazer de diferente agora com essas alterações previstas na Previdência.
Bom, vai impactar bastante, né? Na verdade, nós estamos caminhando, né, e isso faz muito parte do contexto que hoje se vive no mundo, nós estamos caminhando por uma presença cada vez menor do Estado na vida das pessoas. O Brasil, de certa medida, isso não se avançou tanto na década de 90, mas na questão previdenciária, sim. Nós estamos caminhando para um sistema de previdência que vai se tornar praticamente um sistema para as necessidades mínimas da população e, muito provavelmente, nós tenhamos aí um reforço do sistema privado, garantindo a previdência da população, né? Então, o que a gente enxerga como algo ruim, porque o Brasil teria condições, diferentemente de exemplos que normalmente são trazidos nesses debates de países europeus e de outros locais, o Brasil, pelo tamanho do país, teria plenas condições de ter uma previdência pública forte ainda, porque tem uma população elevada e tem muitas riquezas, né? Tá certo, doutor Alexandre Triquez, especialista em direito previdenciário, tirando todas as suas dúvidas aqui no nosso comando da cidade. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui. E eu tenho que lhe fazer uma pergunta, gremista ou colorado, antes de encerrar a sua participação? Eu sou Juventude. É Juventude? Juventude, torcedor do Juventude desde pequeno, sócio do Juventude até hoje. Olha aí, lutando para o acesso à Série B. A Série B, exatamente. Tá certo. Doutor Alexandre, o senhor tem um site para o pessoal poder entrar em contato, tirar algumas dúvidas, de repente, em relação a esse assunto previdenciário? Com certeza. Eu tenho um site pessoal, é o www.alexandretriquez.com.br, Triquez igual ao sobrenome. Ali eu trago bastante informações a respeito da matéria previdenciária, eventos previdenciários, e ali o pessoal tem a possibilidade de conhecer um pouquinho do meu trabalho aí na área previdenciária. Perfeito, o pessoal poder estender aí um pouquinho das dúvidas, de repente, que não foram sanadas aqui no comando da cidade, alguma dúvida pessoal, pode tentar sanar lá no site do doutor Alexandre. Então, Juventude, doutor Alexandre? Juventude, causa sempre estranheza quando me perguntam. Como eu vivi intensamente a década de 90, que foi a década importante do Juventude, tempo que era patrocinado pela Parmalat. Que virou toca do Internacional, foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil, eu estava lá no Maracanã, inclusive. Olha aí. Né? E depois eu me mudei para Porto Alegre, mas a minha paixão acabou sendo o Alfredo Jaconi. Então eu não me apeguei nem a Inter nem a Grêmio, sigo sendo papada, né? Tá certo. Esse final de semana nós tivemos os jogos da dupla Grenal. Internacional e Grêmio enfrentaram seus adversários pelo Campeonato Brasileiro e segue o mesmo filme ainda nessa rodada. O Internacional foi lá no Arruda, enfrentou o Santa Cruz e, mais uma vez, não se deu bem. O Internacional perdeu de 1-0. A gente tem os gols aí para mostrar para vocês. Esse gol do Keno, que vai aparecer para vocês agora aí na tela, resultou na queda do comandante colorado. O Argel já não é mais técnico do Internacional. Apesar das entrevistas dos dirigentes colorados afirmarem que o Argel não corria risco no cargo, o Internacional perdeu depois de mais uma derrota, uma série de derrotas. Esse gol eu achei também que não foi falha do Muriel. Todo mundo tenta malhar o Muriel, que ele é o grande personagem aí dos jogadores em campo essas 3 derrotas que o Muriel jogou para 3 partidas e ele não teve essas falhas homéricas, a não ser no Grenal, que ele espalmou para o meio da área, e eu concordo, ele foi infantilidade do Muriel. Mas o Argel, ele também falou nessas entrevistas polêmicas do Argel, as entrevistas do Argel são sensacionais. E ele falou que ele não ficaria uma semana desempregado por tudo que ele já fez no Internacional. Ele passou esse quase um ano do Internacional, ele foi campeão gaúcho, ele ganhou a Recopa Gaúcha em cima do São José. O Argel teve uma arrancada sensacional no Campeonato Brasileiro, depois caiu e essa queda fez com que ele deixasse o comando do Internacional. Ele falou, não fico uma semana desempregado, não ficou um dia. O Argel já é hoje o técnico do Figueirense. Então o Argel vinha fazendo um grande trabalho no Internacional, teve aí, como a gente falou semana passada, futebol é momento. O momento do Argel não era bom, caiu. O Internacional aí procura um novo treinador, tem vários nomes em questão. Mano Menezes é o mais forte deles, então se fala em Celso Rotti, se fala em Vanderlei Luxemburgo. Então alguns nomes aí circundam o Beira-Rio e cabe aos dirigentes colorados fazerem aí o melhor negócio para tentar melhorar a situação do Internacional, que realmente está feia. O Grêmio ganhou do Santos, ganhou do Internacional e agora voltou a ganhar. O Grêmio embalou no Campeonato Brasileiro. O Grêmio venceu o Figueirense por 2-1 dentro da arena, aí a gente vai ver os gols. O Grêmio vem jogando um grande futebol. O 2-1, claro, foi no finalzinho, foi com um gostinho de goleada, porque não encerrou essa série de vitórias do time do Grêmio. O time do Grêmio aí fazendo gol com o Wallace, que vinha também numa decadência. A gente estava falando que futebol é momento, o futebol do Wallace vinha em decadência. Fez um gol, já muda tudo.
O Wallace volta a ser um grande trunfo do Grêmio. Na verdade, para mim, nunca deixou, mas segundo os grandes especialistas que vinham falando de futebol, falaram que o Wallace já não tinha mais espaço no time do Grêmio, subiu a cabeça, era aquele jogador mentira que a gente costuma falar. Não era mentira, não. O Wallace aí mostrou que sabe muito de bola. Também o Bobô, o jogador que fez o segundo gol do Grêmio, salvou o Grêmio no finalzinho do jogo. Aí a gente vai ver o gol do Ayrton, um golaço do lateral do Figueirense. Ele pega de primeira, bate pro gol, não tinha chance pro Marcelo Groy, grande goleiro Marcelo Groy. O Grêmio que tenta resolver o impasse do Marcelo Hermes, lateral esquerdo, que roubou a vaga do Marcelo Oliveira, que esse ano realmente não conseguiu emplacar na lateral esquerda do time do Grêmio. O Marcelo Hermes está em processo de renovação com o time do Grêmio. A informação que chega é que o Marcelo Hermes ele ganha atualmente aí cerca de 25 mil. A direção do Grêmio oferece 50, mas o empresário do jogador pede 110. Então esse impasse na direção tricolor com o Marcelo Hermes é o que vem dificultando bastante. Já se falou em se o Marcelo Hermes não renovar, não aceitar o valor que o Grêmio oferece, ele vai ficar de fora dos planos. Isso não pode acontecer. O Grêmio vai acabar se punindo dessa forma. O Grêmio precisa de um jogador como o Marcelo Hermes. Tudo bem, ele não é um jogador que possa, no momento atual, exigir essa quantia de 110 mil reais pelo patamar, até inclusive pelo teto que o Grêmio adotou agora com o Bolzan no time do Grêmio. Então, esses 110 mil de repente é muito, mas o Grêmio precisa negociar, senta lá com o jogador, conversa, eu não te dou 110, mas eu te dou 60, vale. Hoje ele é válido para o time do Grêmio. O time do Grêmio hoje ocupa a terceira colocação com 27 pontos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder, joga hoje ainda contra o Santos. O Palmeiras tem 28, um ponto a mais que o Grêmio. O Corinthians também tem 28, ganhou da Chapecoense no final de semana, 2-0. O Atlético Paranaense tem 23 pontos, está em quarto colocado. Bateu o Cruzeiro, também fora de casa, por 3-0. O Atlético Paranaense é outro time que melhorou muito no Campeonato Brasileiro. O Santos é sétimo com 22, joga hoje também com o Palmeiras. E o Internacional é nono com 20 pontos. Que fase do Internacional, Cadinho! A coisa realmente está feia. Não sei, Cadinho, colorado ou gremista? Sou músico. Perfeito, a melhor resposta que podia dar, a não ser, claro, a resposta do doutor Alexandre também, que é juventude. Um juventude e outro músico. Sem colorado, sem gremista, já vi que pelo jeito colorado, Cadinho, tá feia a coisa pro time do Internacional. Barbosa, produtor do Cadinho, colorado também? Olá. Tá feia a coisa hoje, tá complicado da gente falar em futebol. Vamos falar de música então, Cadinho. Cadinho, esse mercado que tem aqui em Porto Alegre, pessoal, sempre que trago um músico aqui eu procuro fazer a mesma questão. Todo mundo fala que o mercado de Porto Alegre, todo músico, ele se puxa. Ele não ajuda a empurrar, ele não ajuda o músico a sair daqui, ele não ajuda o músico a subir um degrau. A gente costuma falar também que o músico, para fazer sucesso em Porto Alegre, para fazer sucesso no Sul, ele tem que sair. Ele vai para o eixo Rio-São Paulo, faz sucesso, volta e aí estourou. Aí o povo aceita. É isso mesmo ou isso é só lorota? Tem uma frase bem legal para isso, né? Quer te dar bem, te junta com os que estão bem. Né? Quer te dar bem, te junta com os que estão bem, né? Tipo assim, resumindo, quer ficar melhor, né? A gente junta com os melhores, né, cara? Perfeito. Tipo, se essa galera aí, eles estão te puxando, eu não quero ficar perto deles, quero ficar junto dos que... Sai de perto desses que estão puxando e trilha teu caminho. Junto com eles, né? Quer dizer, tem condições então, de fazer, ainda de se fazer um grande trabalho. Eu tava falando com uma galera aí, o Vitinho, com um cantor do Rio, até o Oscar, que é um guri do Bros. A gente estava comentando sobre esses negócios do Sul, que a galera meio que gosta muito de tocar a música dos outros, né? E não monta sua personalidade em cima dos seus trabalhos. Por isso que a coisa fica meio difícil. Essa falta de identidade é um dos fatores. Eu sou um cara que eu fui líder do Pagode Gaúcho Unido, tentei unir umas bandas aí, né? Daí eu vi que não deu muito certo, né? Porque elas continuaram tocando só a música do próximo, sempre, nunca... E eu queria que eles mostrassem as músicas deles. Ficou né? O plano autoral deles nunca teve, né? Daí eu vou me unir com quem gosta de fazer isso. Aí me uni com o Vitinho, com o Oscar, com o Amsterdã, com o Rodriguinho, o Juninho PC, que é um cara daqui. Então a gente começou a fazer uma parada assim pra gente poder tocar uma música do outro. Aqui, manda tua música que eu vou tocar no meu show. Isso rolou.
Daí eu percebi, vou me juntar com os melhores. Claro, Então perfeito. Isso vale para qualquer ramo da vida, né? Aquele Eu aprendi que tá nos assim, puxando né? a perna, a gente deixa para lá. Vamos se juntar com quem quer crescer junto com a gente. Isso aí, Quem quer crescer e ajudar a gente a crescer. Cadinho, a gente está chegando no final aqui do nosso Comando da Cidade. Queria agradecer a vocês pela participação e pela audiência de vocês aqui no nosso programa, por nos receberem na casa de vocês. Lembrando que terça-feira que vem a gente volta aqui com mais Comando da Cidade. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Para encerrar o nosso Comando da Cidade, a gente fica com a música gostosa de se ouvir do nosso grande Cadinho. Cadinho. Comando da Cidade, obrigado aí. Imagina, Lucas, prazer é nosso. Sempre me convidando para os teus programas. Obrigado, irmão. Obrigado. Prazer te conhecer. Prazer todo meu. Tudo de bom. Então, hoje tem Nova York, né? Todo mundo convidado. Opa, Vou estar em Nova York lá fazendo lá o meu acústico lá com um trio, né? Meu trio que eu tenho. Toda terça-feira eu tô lá em Nova York fazendo um pub lá pra galera, a galera se divertir lá, curtir um início de perfeito. semana Então, legal. acabou o Comando da Cidade, todo mundo lá no Nova York 72 Começa hoje às para 10, curtir hein? Cadinho. Começa às 10. Começa às 10, perfeito, vai dar certinho. Sexta-feira, fim de semana, dia perfeito pra namorar. Teatro, chopp gelado, boate, cinema, eu vou te levar. Esperei de segunda a quinta, a cada minuto chegar. Hoje tudo é festa, vou cair na ganda, vou festejar. Sexta-feira eu vou te ver. Só vai dar eu e você. Sexta-feira eu vou te ver. Só vai dar eu e você. Dançar, dançar, dançar até a notícia acabar. Comando da Cidade. Valeu, gente. Até o dia amanhecer. Dançar, dançar, dançar até a notícia acabar. Até o dia amanhecer.